Desejar uma boa noite aos senhores e às senhoras vereadoras, aos servidores da Câmara. Boa noite muito especial à Melissa, que se encontra aqui no nosso plenário, bem como o Paulinho. Boa noite a quem está acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Portal Sul FM, mídias sociais da Câmara e pelo site pedroosório.net. Eu convido a todos os presentes a fazer um minuto de reflexão. Comunico aos senhores e às senhoras vereadoras que a ata 030/2025 está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Não havendo votação contrária, está aprovada e à disposição dos senhores e das senhoras na Secretaria da Casa. Espaço de liderança de governo, vereador Betinho Amaral, o senhor dispõe de 10 minutos. Muito boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários, munícipes aqui presentes e aqueles que nos acompanham através da rede de transmissão da Câmara de Vereadores. Algumas ações da Prefeitura na semana que passou. Prefeitura de Pedro Osório e Cerrito participam de apresentação sobre o projeto de manutenção de estradas rurais. A proposta foi elaborada pelo grupo de pesquisa de professores e alunos do Centro de Engenharia, da UFPEL, através do professor Leandro Aquino, e visa a implementação de um plano de manutenção efetivo. O estudo desenvolvido no âmbito do programa Estradas Rurais da UFPEL busca oferecer soluções técnicas baseadas em engenharia para garantir maior durabilidade e segurança nas vias rurais, fundamentais para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento das comunidades do interior. A Orquestra Estudantil de Pedro Osório se apresenta na FENADOCE. A Orquestra Estudantil de Pedro Osório foi destaque na FENADOCE nesta segunda-feira. O grupo, acompanhado pelo prefeito Ricardo Alves, o vice-prefeito Davi Lucas e o secretário de Educação Márcio Fiori, e equipe se apresentou no palco principal da festa para o público do evento regional. Operação Terra Forte é apresentada em Pedro Osório. Em Pedro Osório, 5 famílias contempladas receberão investimentos de até R$30 mil cada. A iniciativa envolve diagnóstico técnico e plano de ação elaborado com apoio da Emater, com recursos destinados a melhorias, como recuperação de pastagens, energias renováveis, plantio direto, saneamento, entre outros. Rotary Club de Pedro Osório realiza a cerimônia de posse da gestão 2025-2026. O prefeito Ricardo Alves e o vice-prefeito Davi Lucas, acompanhado de sua esposa Priscila Lucas, prestigiaram na cerimônia de posse da nova diretoria do Rotary Club de Pedro Osório para a gestão 2025-2026, que será presidida por Marcel Leão. O evento reuniu autoridades rotarianos e convidados em um momento de celebração e renovação. A Prefeitura visita o estádio Mimosa Rodrigues e projeta atividades no local. A visita tem como objetivo avaliar o atual estádio do estádio, que é um dos principais espaços esportivos do município, e discutir possibilidades para a retomada das atividades futebolísticas no local. A proposta é revitalizar o espaço para sediar novas atividades no local, fortalecendo o esporte amador e oferecendo mais uma opção de lazer e integração à comunidade. A Prefeitura conclui obra de drenagem na rua Dom Pedro II. A intervenção tem como objetivo resolver problemas de acúmulo de água e melhorar o escoamento pluvial na região, trazendo mais segurança e qualidade de vida para os moradores.
Com a obra concluída, o sistema de drenagem foi reforçado para suportar melhor os períodos de chuva intensa, evitando alagamentos e preservando a integridade do asfalto. A Prefeitura discute detalhes da Semana Farroupilha 2025 com o CTM. O prefeito Ricardo Alves e o vice-prefeito Davi Lucas estiveram reunidos com representantes do Conselho Tradicionalista Municipal para tratar do planejamento da Semana Farroupilha 2025, incluindo a programação do desfile do dia 20 de setembro e demais atividades do evento. Pedro Osório recebe emenda de R$50 mil para a aquisição de câmara fria. O município de Pedro Osório foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil, destinado pelo deputado estadual Carlos Burigo, em parceria com o deputado federal Alceu Moreira. O recurso será aplicado na aquisição de uma câmara fria para o armazenamento de alimentos da agricultura familiar e para o abastecimento dos 3 restaurantes populares do município, fortalecendo a segurança alimentar e garantindo melhores condições de conservação dos produtos. A verba foi direcionada à Secretaria de Trabalho, Cidadania e Ação Social. Durante a oficialização do anúncio estiveram presentes o prefeito Ricardo Alves, o vice-prefeito Davi Lucas, a secretária de Trabalho, Cidadania e Ação Social, Adriana Repp, o diretor de Ação Social, Marlon Andranchetti, e o coordenador da Defesa Civil, Lauri Centeno, além do deputado e sua equipe. O equipamento será utilizado, sobretudo, para armazenamento dos alimentos perecíveis, que abastecem os 3 restaurantes populares gratuitos de Pedro Osório. Prefeitura e Lar São Francisco de Assis buscam nova parceria para atendimento a idosos. O encontro teve como pauta a ampliação das ações conjuntas voltadas ao bem-estar dos residentes do lar. Entre os principais pontos do acordo está a proposta de visitas periódicas de turmas das séries iniciais da Rede Municipal de Educação ao Lar São Francisco. A iniciativa visa promover o convívio intergeracional entre crianças e idosos, estimulando o respeito, o afeto e o senso de comunidade dos alunos, além de proporcionar momentos de carinho e escuta aos residentes. Pedro Osório se reúne com a reitoria do FSU solicitando ampliação de cursos no polo. O ofício também expressa o desejo da administração municipal em dialogar sobre a possibilidade de implantação de um curso superior no município, bem como ampliar a oferta de cursos técnicos oferecidos à comunidade, atendendo à crescente demanda regional e fortalecendo o desenvolvimento educacional e social. Destaques no esporte. Pedro Osório disputa finais de futsal e jiu-jitsu. Seleção feminina de futsal de Pedro Osório, Panteras, encerrou mais uma participação de destaque, conquistando o vice-campeonato da Copa Érico Leal. 4 campeonatos disputados, o time soma 3 títulos e um vice. Na categoria Sub-13, o projeto Viva a Vida também garantiu o 2º lugar na competição. No jiu-jitsu, a Copa Pro RS em Santa Vitória do Palmar, a parceria Pedro Osório e Cerrito levou 15 atletas, conquistando 9 medalhas de ouro e reafirmando a força do esporte local. Prefeito e vice participam da 3ª posição de São Cristóvão. O prefeito Ricardo Alves e o vice-prefeito Davi Lucas, acompanhado do ex-prefeito Schola, prestigiaram no último domingo a 3ª procissão de São Cristóvão, promovido pelo grupo GDA. O evento teve início na abastecedora FH, passando pelas principais ruas de Pedro Osório e Cerrito, e contou com o encerramento no centro de Pedro Osório, onde o Frei Severino concedeu a bênção aos participantes de veículos. O prefeito Ricardo Alves e o vice-prefeito Davi Lucas participaram do primeiro baile à moda antiga. O prefeito Ricardo Alves e o vice-prefeito Davi Lucas, acompanhado de sua esposa Priscila Lucas, participaram do primeiro baile à moda antiga, no último sábado, no CTG Fogo de Chão. O evento foi promovido pela campeira do CTG, com jantar e um animado baile ao som do grupo Meia Canha. Presidente, espaço de liderança era isso, eu agradeço o espaço. Muito bem, vereador Betinho Amaral, líder do governo Ricardo e Davi. Passamos ao expediente.
Peço ao primeiro secretário, o vereador Michel Zenon, que faça a leitura do convite enviado a esta casa pela UVERGS. A UVERGS convida para encontro estadual de vereadores nos dias 5, 6, 7 e 8 de agosto de 2025, na Câmara Municipal de Santana do Livramento. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 132/2025, que consta o projeto de lei 053/2025, oriundos do Executivo Municipal. Ofício número 132/GP/2025, Pedro Osório, 30 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e na oportunidade de encaminhar para análise e votação o seguinte projeto. Projeto de lei número 053/2025, que abre crédito especial e cria dotação orçamentária na Secretaria do Trabalho, Cidadania e Ação Social, recurso federal no valor de R$12.000 e da outras providências. Atenciosamente, Ricardo Duarte Alves, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto tem como justificativa a abertura de crédito e criação de dotação orçamentária, visando a prestação de serviços e a aquisição de material dentro do programa Procad SUAS, com recursos do governo federal. O Procad SUAS, ou Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social, é um programa do governo federal que visa fortalecer o cadastro único e o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. Referido programa busca aprimorar a gestão do cadastro único, ampliar a cobertura e a qualidade do atendimento, além de promover a inclusão de famílias que precisam de assistência social, solicitando a aprovação do presente projeto por esta Casa Legislativa para o fim de abertura de crédito e criação de dotação, viabilizando a utilização dos recursos na prestação de serviços de terceiros e aquisição de material de consumo. Sem mais para o momento, despeço-me atenciosamente. Ricardo Duarte Alves, prefeito municipal. Encaminho o projeto de lei 053/2021 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas com a presidência do vereador Ari Isizaca. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 133/2025, que consta o projeto de lei 055/2025, oriundo do Executivo Municipal. Ofício número 133/GP/2025. Excelentíssimo senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, de encaminhar para análise e votação o seguinte projeto. Projeto de lei número 055/2025, que abre crédito especial e cria dotação orçamentária na Secretaria de Saúde, recurso federal no valor de R$198.000 e da outras providências. Justificativa. O presente projeto tem como justificativa ao custeio ao piso da atenção primária com recurso do governo federal de emenda parlamentar do deputado Pompeu de Matos. O piso de atenção primária à saúde, o PAB, é um componente do financiamento da atenção primária à saúde que corresponde aos valores transferidos aos municípios para a garantia de ações e procedimentos de saúde. O PAB é um recurso importante para financiar a atenção básica à saúde, juntamente com as transferências estaduais e recursos próprios dos municípios. Desta forma, solicita a aprovação do presente projeto por esta Casa Legislativa para o fim de abertura de crédito e criação de dotação, viabilizando a utilização de importante recurso oriundo de emenda parlamentar no custeio de serviços na área da saúde. Sem mais para o momento, despeço-me atenciosamente. Ricardo Duarte Alves, prefeito municipal. Eu encaminho o projeto de lei 055/2025 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas com a presidência do vereador Ari Isizaca. Mas antes, eu pergunto ao vereador Carlos Alberto Ferreira. Vereador, essa emenda foi a aquisição do senhor, do deputado Pompeu de Matos? É o PAB, R$198.000. Não? Muito bem. Dúvida esclarecida, eu encaminho à Comissão de Orçamento. Passamos espaço de apresentação dos trabalhos dos senhores e das senhoras vereadoras. Primeiro inscrito, o vereador Carlos Alberto Ferreira,
no qual eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 004/2025 do vereador Carlos Alberto Ferreira, vereador do PDT. Indicação número 004/2025, Sala de Sessões, 4 de agosto de 2025. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação. Venho, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria que disponibilize os serviços do veterinário pertencente ao quadro de funcionários da Prefeitura para a realização da coleta de sangue dos cavalos que farão parte da Cavalgada da Chama Crioula. Justificativa. Cavalgada da Chama, Semana Farroupilha, Carnaval, Semana da Pátria são eventos do município e, como de praxe, a Prefeitura sempre dá suporte à cavalgada na busca da Chama Crioula. O fato de disponibilizar os serviços desse profissional seria mais um suporte para viabilizar essa iniciativa de baixar os custos financeiros para os participantes da cavalgada. Conforme as atribuições do cargo de médico veterinário do município de Pedro Osório, conforme o edital do concurso público número 001/2011, cópia em anexo, encaminho este trabalho para apreciação dos nobres parlamentares, esperando a aprovação de todos. Carlos Alberto Ferreira, vereador do PDT. Está em discussão a indicação 004/2025 do vereador Carlos Alberto Ferreira e, com a palavra, o mesmo. Muito obrigado, presidente. Comentar a Vossa Senhoria, demais membros da mesa diretora dessa casa, nobres parlamentares, nobres vereadores que fazem parte dessa legislatura. Bem, senhor presidente, esse trabalho nada mais é que um trabalho amparado na lei, né, que viabiliza essa ação que pode ser feita para viabilizar financeiramente a cavalgada da Chama Crioula. Quem cuida com um cavalo, sabe bem, o vereador Serginho, faz essa prática, eu também, a gente sabe quanto custa isso, né? É a mesma coisa que o carnaval, quanto custa um instrumento? É a mesma coisa que um cavalo. Quanto custa para cuidar um cavalo? Então, já que a Prefeitura, eu digo sempre que a Semana Farroupilha não é do CTG Fogo de Chão, ela não é do Sentinelas, ela não é do Gêmeo Caetano Brau, a Semana Farroupilha é do município, assim como a Semana da Pátria, como o Carnaval, é um evento que está no calendário de eventos do município. Então, a Prefeitura de Pedro Osório é uma prefeitura que sempre cuidou muito desse lado cultural, desde a administração passada do ex-prefeito Schola, como dessa administração. Preocupação muito grande com a cultura, e o incentivo para a cultura não pode faltar, a exemplo do nosso governo do Estado, que eu sou ferrenho crítico do governo do Estado, mas eu tenho que tirar o chapéu, no Museu Gaúcho, quando ele dispõe dessas verbas aí para a cultura do povo gaúcho, derivada diretamente aos CTGs, aos piquetes, às entidades tradicionalistas, para dar suporte à cultura do Rio Grande. Eu sempre digo que o movimento tradicionalista gaúcho, presidente, é o maior movimento ordeiro organizado da América Latina sem remuneração. Sem remuneração. Então, cultura e educação, meu caro vereador Michel Zanon, não tem preço, né? E ainda bem que os nossos gestores, tanto o Ricardo como o vice-prefeito Dabi, tem esse pensamento. Então, esse trabalho nada é mais que uma âncora para viabilizar cada vez mais a cavalgada da nossa Chama Crioula. Seria isso, presidente. Continua em discussão a indicação do vereador Carlos Alberto Ferreira. Não havendo discussão, está em votação. Não havendo votação contrária, está aprovada e eu comunico ao vereador Carlos Alberto que sua indicação 004/2025 será enviada ao Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao espaço de apresentação do trabalho da vereadora Amália Rita. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de providências 027/2025 da vereadora Amália Rita, vereadora do MDB. Pedido de providências número 027/2025, Sala de Sessões, 4 de agosto de 2025. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providências. Venho, por meio deste, solicitar a gentileza de incluir a Rua Pedro Vitorino Goulart, localizada no bairro Gemipons, no cronograma de obras de calçamento da nossa cidade.
A referida rua é de grande importância para a comunidade local, pois facilita o acesso, melhora as condições de mobilidade e contribui para a segurança dos moradores. Atualmente, a rua encontra-se em condições precárias, o que tem causado transtornos e dificuldade, especialmente em períodos de chuva. Acreditamos que a inclusão dessa rua no cronograma de calçamento trará benefícios significativos para toda a comunidade, promovendo melhorias na qualidade de vida e na infraestrutura urbana. Amália Rita, vereadora do MDB. Comunico à vereadora Amália Rita que seu pedido de providência 027/2025 será enviado ao Executivo Municipal. Passamos ao espaço de apresentação do trabalho do vereador Ari Sisaca, no qual eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de providência 038/2025 do vereador Ari Sisaca, vereador do Progressistas. Pedido de providências número 038/2025, Sala de Sessões, 4 de agosto de 2025. Senhor Presidente, solicito Vossa Excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providências. Solicita-se ao Executivo a alteração da cor de sinalização horizontal tracejada na Avenida Tiradentes, no bairro Brasília, no trecho que recentemente recebeu o capeamento asfáltico. Justificativa. Solicita-se pelo fato de a cor atual, branca, estar em desconformidade com as leis de trânsito vigente, que prevêem que vias de duplo sentido devem ser sinalizadas com a cor amarela. Tal inversão das cores causa confusão aos condutores, principalmente aos visitantes. Ari Sisaca, vereador do Progressista. Comunico ao vereador Ari Sisaca que seu pedido de providência 038/2025 será enviado ao Executivo. Vencido o espaço de apresentação do trabalho dos senhores e das senhoras vereadoras, passamos às comissões. Pergunto ao presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, vereador Ari Sisaca, algum trabalho na sua pasta? Pareceres não, senhor presidente. Nós temos dois projetos de lei que foi lido hoje, o 053/2025 e o 055/2025, que vai ficar para análise na comissão. Já aproveito e pergunto ao senhor sobre a comissão especial que está estudando o projeto de lei complementar de autoria do vereador Serginho Vonglon, projeto de lei complementar 001/2025. Sim, senhor presidente. Hoje pela manhã a comissão especial se reuniu e chegamos a um consenso e nós temos um parecer que vai ser lido pelo relator Michel Garcia Zenon. Parecer número 001/2025, Comissão Especial. O relator da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após analisar o projeto de lei complementar número 001/2025, que inclui o parágrafo único do artigo 63 do Código de Posturas do município de Pedro Osório, entende que o mesmo atende ao interesse público, uma vez que a medida contribui para o ordenamento urbano e o bem-estar social da população. No entanto, a bem de tratar sobre assunto de interesse social, sugere-se o acréscimo de emenda no texto original da proposição, no que diz com o teor do parágrafo único, o qual passará a prever. Parágrafo único. As propagandas volantes poderão ocorrer de segunda a sábado, das 9 às 19 horas, e aos domingos, das 10 às 12 horas e das 14 às 19 horas, executadas as propagandas relacionadas a anúncios fúnebres quando o horário da cerimônia estiver previsto para antes do período permitido, ou quando, em razão da proximidade do sepultamento, não houver tempo hábil para avisar a comunidade dentro do horário estipulado. Trata-se de medida que visa compatibilizar o uso de meios de propaganda com o bem-estar da coletividade, reduzir impactos sonoros em horários sensíveis e garantindo maior organização das atividades urbanas. Entretanto, a execução busca permitir a realização da propaganda volante fúnebre fora do intervalo estabelecido, somente quando o horário da cerimônia estiver marcado para antes do período permitido ou quando não houver tempo hábil para o aviso à comunidade, caso se espere o horário regular da propaganda. Trata-se, portanto, de medida sensível e razoável que respeita o momento de luto das famílias e garante que a comunidade possa ser informada de forma adequada, sem comprometer a finalidade da norma, que é a redução dos impactos sonoros causados pela propaganda volante em horários inadequados.
A proposta respeita os princípios da razoabilidade e do interesse público, além de contribuir para o equilíbrio entre liberdade de manifestação e o direito ao sossego dos cidadãos. Assim, opina-se pela aprovação do projeto de lei com a presente emenda, no que foi acompanhada pelo presidente e pelo secretário. Este é o parecer, Sala de Sessões da Câmara Municipal, 28 de julho de 2025, Michel Zenon Aires Garcia, relator, Ari Sisaca, presidente, e Luiz Carlos Taubiner Jorge, secretário. Eu encaminho o parecer da comissão especial que analisa o PLL complementar 01/2025 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Era o que constava, presidente? Sim, senhor presidente. Pergunto ao presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, vereador Carlos Alberto Ferreira. Algum parecer na sua pasta, vereador? Não se encontra nenhum, senhor presidente. Muito bem, presidente. Pergunto ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Betinho Amaral. Algum parecer na sua pasta, vereador? Sim, senhor presidente, temos um parecer na qual eu peço ao nosso relator, o vereador Carlos Alberto Ferreira, para que faça a leitura neste momento. Parecer no 058/2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições legais, regimentais, após a análise do projeto de lei legislativo número 006/2025, de autoria do vereador Fininho Souza, que dá denominação ao largo localizado na Praça João Carlos Mascarenha Alves Pereira. Manifesta-se os seguintes termos. O projeto de lei tem por finalidade atribuir o nome de Largo Augusto Quadrado Barros ao largo situado na Praça João Carlos Mascarenha Alves Pereira, conforme croquis anexo ao projeto. A matéria trata-se, insere na competência legislativa do município, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, do artigo 8 da Lei Orgânica Municipal, sendo legítima a iniciativa parlamentar para proposições dessa natureza. A proposição visa homenagear o cidadão Augusto Quadro Barros, promovendo o resgate da memória local por meio de nomeação de um largo dentro do espaço público. A medida atende aos interesses públicos, não se verificando impedimentos legais ou vícios de iniciativa. A redação da proposição está clara, objetiva e de acordo com as normas técnicas legislativas, não necessitando de emendas quanto à sua forma ou conteúdo. Diante do exposto, esta comissão opina pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 006/2025, e recomenda a sua aprovação pelo plenário. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Pedro Osório, 4 de agosto de 2025. Este é o parecer, Sala de Sessão da Câmara Municipal, 28 de julho de 2025. Carlos Alberto Ferreira, relator. Gilberto Reis Amaral, presidente. Dulce Andrade, secretária. Este é o parecer, senhor presidente. Muito bem, relator. Está em discussão o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o PLL 006/2025. Eu passo a presidência à vice-presidente vereadora Amália Rita. Pois não, senhor presidente. Se sinta à vontade. Muito obrigado, senhora presidente. Primeiramente, eu quero aqui saudar o Rodrigo Barros e a Melissa Barros, pai e tia do Augusto. E esse momento que nos emociona, mas que a Câmara mais uma vez mostra o importante papel que ela desempenha na nossa comunidade. Nós hoje temos a chance de homenagear um jovem que fez história junto à nossa tradição gaúcha, bem como nós aqui da Casa Legislativa, sempre quando é solicitado, principalmente por algum familiar, nós sempre fizemos a justa homenagem. Falando em especial deste projeto de lei, nada mais ele está criando que dentro da Praça João Carlos Mascarenhas, que é a Praça do Gaúcho, está criando o Largo Augusto Quadrado Barros, que será um espaço destinado para a família, para os amigos, para toda a nossa comunidade, em fazer essa justa homenagem ao Augusto. Sempre lembrando que esse tipo de iniciativa,
ele é único e exclusivo da Casa Legislativa. Então, só nós, vereadores, podemos fazer isso. Conto com a aprovação dos senhores e das senhoras. Sempre disse à família do Augusto que a Câmara é muito parceira quando vem esse tipo de iniciativa. E para terminar essa discussão, senhora presidente, também é necessário frisar que a família do Augusto, o seu pai, a sua tia, enfim, todos os familiares, já confeccionaram a placa em tamanho real do Augusto a cavalo, com dizeres relativos à tradição do Rio Grande do Sul. Então, eles estão se somando a essa iniciativa. Nós não estamos aqui criando nenhuma despesa ao Executivo, porque é uma iniciativa da família que está pedindo esse espaço dedicado a esse menino que tragicamente nós perdemos. Mas hoje cabe aqui a todos nós fazer essa justa homenagem. Então eu peço a aprovação dos senhores e das senhoras e também ao senhor prefeito, também ao seu vice e todos os funcionários da prefeitura, que o mais rápido possível, assim que é aprovado na Casa Legislativa, que nós possamos adequar esse espaço que muito em breve virará o Largo Augusto Quadrado Barros. Muito obrigado, senhora presidente. Retorno à presidência. Continua em discussão o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Não havendo discussão, eu coloco em votação nominal. Como vota a vereadora Arice Isaac? Com certeza favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Dulce Andrade? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Serginho Vonglon? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Luizinho Taubner? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Betinho Amaral? A favor, presidente. Como vota o vereador Carlos Alberto Por Ferreira? favor, presidente. Como vota a vereadora Amália Rita? Com certeza a favor, presidente. Como vota o vereador Michel Zenon? Favorável, senhor O presidente. projeto de lei legislativo 006/2025 está aprovado por unanimidade. Senhores, senhoras, a comunidade que nos acompanha, nós nos demos de conta agora que faltou um parecer da Comissão de Legislação. Então, eu estou suspendendo a sessão por 5 minutos para que a comissão se reúna e tenha esse segundo parecer, que é sobre o projeto de lei do vereador Serginho Vonglon. Logo após esses 5 minutos, nós vamos colocar em discussão e em votação. A sessão está suspensa por 5 minutos.
Voltamos à nossa sessão ordinária com o parecer agora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Antes disso, eu peço ao jurídico da Casa para esclarecer a situação do parecer. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite aos munícipes que aqui se encontram. O parecer 5825 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final entendeu o seguinte: o projeto de lei que vai ser votado hoje é para alterar o horário, baixar o horário para o horário da da propaganda volante, baixar esse horário. O vereador Carlos é contrário. E é o relator da comissão. Então, o que nós votamos aqui? O voto do relator. Ele é contrário, o presidente e a secretária tiveram um entendimento diferente. É isso, presidente, então. Tá bem? Perfeito. Muito bem, eu agradeço ao jurídico. Pois não. E passo às mãos do relator o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para ser feita a leitura inicialmente. Parecer número 060/2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de lei complementar número 001/2025, que inclui o parágrafo único no artigo 63 do Código de Postura do município de Pedro Osório, entende-se que o mesmo atende aos interesses públicos, uma vez que medida contribui para o ordenamento urbano e bem-estar da população. No entanto, o bem se tratar sobre assunto de interesse social, sugere-se o acréscimo de emenda no texto original da propaganda, no que diz com o teor do parágrafo único, a qual passaria a prever. Parágrafo único. As propagandas volantes poderão ocorrer de segunda a sábado, das 9 horas às 19 horas, e aos domingos, das 10 horas às 12 horas, e das 14 às 19 horas, excetuadas as propagandas relacionadas a anúncios fúnebres, quando o horário da cerimônia estiver marcado para antes do horário permitido ou quando, em razão da proximidade do sepultamento, não houver tempo hábil para avisar a comunidade dentro do horário estipulado. Trata-se de medida que visa compatibilizar o uso de meio de propaganda com o bem-estar da coletividade, reduzindo o impacto sonoro em horários sensíveis e garantindo maior organização das atividades urbanas. Entretanto, a exceção busca permitir a realização da propaganda volante fúnebre fora do intervalo estabelecido, somente quando o horário da cerimônia estiver marcado para antes do período permitido ou quando houver tempo hábil para avisá-lo à comunidade, caso se espere o horário regular da propaganda. Trata-se, portanto, de medida sensível e razoável que respeita o momento de luto das famílias e garante que a comunidade possa ser informada de forma adequada, sem prometer a finalidade da norma, que é a redução dos impactos sonoros causados por propagandas volantes em horários inadequados. No entanto, entende-se que deverá permanecer o teor da lei original, sem a necessidade da alteração do horário, sendo o seu parecer contrário. Este é o parecer com o voto contrário do presidente e da secretária, que são favoráveis à alteração do proposto. Sala de sessão da Câmara Municipal, 4 de agosto de 2025. Carlos Alberto Ferreira, relator. Gilberto Reis Amaral, presidente. Dulce Andrade, secretária. Este é o meu parecer, senhor presidente. Antes de botar em discussão e em votação, lembrando que o parecer saiu contrário à emenda. Este parecer foi tecido pelo relator vereador Carlos Alberto Ferreira. Antes de botar em discussão e votação, quero deixar claro isso aos senhores e às senhoras e principalmente à nossa comunidade.
o parecer 060/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final está em discussão. Com a palavra o vereador Ari Isaac. Senhor presidente, todo respeito ao relator da comissão. Quando eu aceitei presidir a comissão especial, foi por estar sensível às situações de perda de um ente querido, como aconteceu no caso da nossa colega vereadora Dulce, que não teve tempo hábil para comunicar, como é de costume no nosso município, com a propaganda volante, já teve que sair às 8 horas para anunciar, comunicar à comunidade do falecimento da sua mãe. E eu acho que essa emenda, esse parágrafo, acho que é importante para dar dignidade a um caso especial como esse. E não vejo alteração no projeto de lei que vai alterar, que vai prejudicar alguém. Isso são exceções, salvo exceções raras. Então, eu vejo como devemos manter a emenda, o artigo, que vai ser, que eu acredito que vai ser aprovado pela sensibilidade dos nobres colegas, e seria isso, mais respeito à opinião do nobre colega vereador Carlos Alberto. Continua em discussão o parecer contrário, número 060/2025, que versa sobre o projeto de lei complementar 001/2025, com a palavra o relator Carlos Alberto Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Não, apenas para deixar bem claro o meu posicionamento, ele se refere a que ponto? Como é de conhecimento dos nobres parlamentares, das senhoras vereadoras, que há 9 anos eu trabalho com sonorização dentro do município gratuitamente. Nunca cobrei 1 centavo de nenhuma entidade, nem sequer transporte. Então, baseado nisso, inclusive a entidade que eu represento, né, e o vereador Serginho sabe bem, muitas vezes passa desse horário estabelecido o som de rua nos eventos lá dos Sentinelas da Liberdade. Agora, como posso eu, que sou promotor de eventos, né, que vivo sonorizando aí em toda a comunidade gratuitamente? Às vezes eu sonorizo aí já é passada da meia hora, aliás, das 12 horas, das 24 horas, né, com som sempre dentro da regularidade, que são 68 decibéis. Inclusive, eu tenho medidor para isso. Quer dizer, que como que eu posso impor esse tipo de alternativa para um cidadão que está trabalhando, né? E eu gratuitamente faço praticamente a mesma prática. Então, senhor presidente, mesmo peso, mesma medida. Lamento, acho que não tem nada de condicional o projeto, entendo os senhores vereadores, entendo as senhoras vereadoras, mas eu jamais, né, no meu ímpeto, eu poderia votar a favor desse projeto. Não estou falando da legalidade do projeto, que é totalmente legal, senhor presidente. Estou falando da prática que eu realizo regularmente dentro do meu município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Muito bem, vereador Carlos Alberto. Continua em discussão o parecer. Não havendo discussão, eu coloco em votação, mas antes esclarecendo. O voto que está sendo dado a partir de agora, nominalmente, se for contra o parecer contrário do relator, ele é favorável à emenda proposta pela comissão especial. Se ele for favorável, ele acompanha o parecer contrário do relator. Então, eu coloco em votação nominal o PLC 001/2025, de autoria do vereador Serginho Vonglon. Como vota vereador Ari Isaac? Sou contrário ao relator, senhor presidente. Como vota a vereadora Dulce Andrade? Contrário ao relator. Como vota vereador Serginho Vonglon? Contra o relator, vereador Carlos Alberto. Como vota vereador Luizinho Taubner? Contrário ao relator. Como vota vereador Betinho Amaral? Contra o relator. Como vota vereador Carlos Alberto Ferreira? Mantenho meu voto, senhor presidente. Voto favorável, né, vereador? Favorável, favorável. Como vota a vereadora Amália Rita? Contra o relator. Como vota vereador Michel Zenon? Contra o relator, senhor presidente. O PLC está aprovado com a emenda, obtendo 6 votos contra o parecer contrário do relator e 1 voto favorável, 7 votos contra e um voto favorável ao
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ou seja, vereador Serginho, o projeto de lei complementar 001/2025 está com esta aprovação e será encaminhado ao Executivo. Vencido o espaço das comissões, passamos ao espaço de tribuna livre. Primeiro inscrito o vereador Luizinho Taubner. O senhor dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos servidores desta Casa Legislativa, aos munícipes aqui presentes e aos munícipes que nos acompanham em suas residências. Senhor presidente, venho aqui nesse espaço, como na última reunião, a última tribuna livre, onde explanamos sobre as demandas que iremos fazer em Porto Alegre, uma das demandas, junto ao DAER. Onde, na última sexta-feira, eu levei o protocolo ao excelentíssimo senhor Jorge Antônio de Oliveira Olex Júnior, superintendente 7º Regional DAER, em Pelotas. O assunto, solicitação de sinalização viária na ERS 706. Um pedido dos vereadores Betinho Amaral, vereador do MDB, Luizinho Taubner, vereador do PT, e Fininho Souza, vereador do PDT. Também foi entregue ao senhor Jorge Antônio de Oliveira Olex Júnior, referente à ERS 706, a solicitação de placas de alerta sobre animais silvestres entre os quilômetros 2 e 4 da mesma ERS 706, com os mesmos assuntos pertinentes a esta ERS, a pedido do vereador Betinho Amaral, vereador Luizinho Taubner e vereador Fininho Souza. Protocolamos aqui no DAER regional, onde esta semana será agendado pelo presidente desta casa, o vereador Fininho Souza, no DAER em Porto Alegre, para que possamos fazer esse pedido e para que este serviço, vereador e presidente Fininho Souza, de sinalização que começa na BR-116 até a entrada do perímetro urbano de nosso município, seja realizado, pois foi enviado junto a esse trabalho fotos em certos quilômetros dessa ERS que hoje não tem sequer uma sinalização viária, totalmente apagada. E em dias de chuva, principalmente à noite, vereador Serginho, infelizmente, o condutor não sabe se está na sua faixa de direita à direita ou se está à contramão. Como a gente sabe que é uma RS que tem um fluxo grande de caminhões, a gente, enquanto vereador, é uma demanda da comunidade e esta casa aqui, que não é um trabalho do vereador Fininho, do vereador Luizinho e do vereador Gilberto Amaral, mas sim um trabalho desta casa. E protocolamos aqui no DAER regional para que estejam cientes da necessidade desde que esse trabalho seja realizado, para quando chegarmos em Porto Alegre, o trabalho, por óbvio, já começou esse pedido e o DAER de Pelotas aqui, o regional, já foi notificado. Também, vereador e presidente Fininho Souza, quero aqui, mais uma vez, salientar algumas demandas que fiz junto à Secretaria de Obras
e foram solucionadas nessa última semana. E mais uma vez aqui salientar da importância quando o secretário ouve esta Casa Legislativa. E com certeza, vereador Carlos Alberto, o senhor já não está em primeiro mandato, aliás, fomos companheiros aqui, isso, o quinto mandato, né? O quanto é importante quando, muitas das vezes, eu mesmo, enquanto vereador, por escrito nesta casa, pedido de providências, tenho poucos. Mas a comunidade sabe da quantidade de demandas que chegaram até este vereador e foram resolvidas. E o grande intuito do Legislativo, que somos representantes da comunidade, somos o elo da comunidade junto ao Executivo, sabe, quando o seu problema é resolvido, a alegria que este município fica. Porque muitas das vezes, ou não tem tempo, e a gente aqui, enquanto vereador, entramos com um pedido de providências e demora uma semana, a gente sabe disso, até que esse trabalho passe por esta Casa Legislativa. E, às vezes, é um serviço que a Secretaria de Obras, junto do secretário com os servidores desta pasta, resolvem, e muitas das vezes, em uma tarde, em 20 minutos. Problema que, às vezes, pode parecer simples, mas só o transtorno que está trazendo para esse munícipe é que pode, quando solucionado, com certeza, ele fica, no mínimo, grato. Então, é isso que a gente espera. Enquanto vereador nesta casa, é só o que eu espero, vereadora Amália. Que seja resolvido. Então, quando é resolvido, a gente tem que, sim, como já dizia um velho ditado, dar louros a quem de direito pertence, vereador Serginho. Então, que não é demagogia, vereador Carlos Alberto resumiu justiça. Então, é isso que serve. Hoje pela manhã estive na prefeitura, resolvendo uns assuntos pertinentes também à comunidade, e é isso que nós, enquanto vereadores desta Casa Legislativa, 16ª legislatura, eu respondo por mim, vereador Luizinho, se tiver que ir durante a semana 3, 4, 5 vezes para resolver, ou, que eu sempre deixei claro aqui, eu vou pautar sempre pelo diálogo. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito bem, vereador Luizinho Taberner. Próximo inscrito, o vereador Betinho Amaral. O senhor dispõe de 10 minutos no espaço de tribuna livre. Muito boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários da casa. Saudar aqui o Rodrigo, a Melissa. Melissa, a quem eu quero aqui também dizer o carinho, o respeito que eu tenho por ela, a pessoa que sempre me tratou com muito carinho lá na prefeitura, ela como funcionária da prefeitura. Então, sempre que a gente chega na prefeitura, sempre tem o sorriso, o carinho do atendimento da Melissa. Então, agradecer esse carinho, Melissa. Saudar aqui a vereadora Amália, a vereadora Dulce. E semana passada, vereadores, a gente pediu aqui para o assessor de imprensa da casa, o Irã Lima, que fizesse o levantamento das emendas que os vereadores, as bancadas que representam os partidos na casa, trouxeram nos primeiros 7 meses da atual administração Ricardo e Davi. Manchete no jornal Tradição, parabenizar o trabalho do jornalista Irã Lima, na qual especifica, na matéria do jornal Tradição, os valores que cada bancada entregou
para o Executivo Municipal. E a comunidade que nos acompanha, que nos escuta, os valores realmente nos gratifica. Saber que esta legislatura, em 7 meses, conseguiu R$2.500.000 para servir a comunidade de Pedro Osório. Tenho certeza que estes valores, que ainda a gente sabe, muitos deles ainda não chegaram aos cofres da prefeitura, porque a gente já explicou aqui que tem um trâmite legal e que realmente demora um tempo, mas com certeza, quando chega o ofício do deputado, tenho a certeza, a não ser que o prefeito, como já aconteceu, com o vereador Carlos Alberto, na qual conseguiu uma emenda e que nada foi feito e, por isso, foi perdido a emenda. Mas quem apanha não esquece, vereador. Então, a gente tem que lembrar isso também à comunidade, que a emenda chega, o Executivo faz o projeto e o dinheiro retorna para a comunidade. Então, se nós dividirmos esses R$2.500.000 por 7 meses, dá 357 mil mês que a Câmara de Pedro Osório conseguiu para ajudar nas demandas do município. Então, é a prova que os vereadores, eles não só cobram o Executivo, mas que também estão aqui para ajudar, para melhorar a vida da comunidade. Grande parte desses valores, eles são destinados para a saúde, e eu disse aqui na segunda-feira passada, a saúde nunca é pouco, sempre precisa mais e é importante. E também valor que vai ajudar na infraestrutura, na pavimentação, na educação. Esses valores também vão ajudar e muito a comunidade de Pedro Osório. Então, se tem algo que me gratifica estar vereador em 4º mandato, é esse trabalho. A gente sabe que no passado não era assim. Muitas pessoas questionam esta forma das emendas. Mas o jogo é esse, vereador Carlos. E tem que ser jogado assim. Né? Antigamente não existiam as emendas parlamentares. O dinheiro vinha, né, direto para o Executivo, o governo federal mandava e era aquele valor. Hoje não. Então, que bom que a gente pode, e eu disse isso e acredito nisso. Mesmo um município pequeno como Pedro Osório, nós somos abençoados por Deus, porque 2,5 milhões de emendas é muito dinheiro. Hoje eu acompanhava a Câmara de Arroio Grande e tenho certeza que esta legislatura aqui já arrecadou mais emenda do que a Câmara de Arroio Grande, o município de Arroio Grande, que é maior que Pedro Osório. Então, isto mostra a caminhada dos vereadores aqui de Pedro Osório. E isso é importante. E também é importante a gente lembrar, a gente frisar, que nós entregamos as emendas para o Executivo. E quando a emenda vem, não diz qual rua será calçada, isto é o Executivo que decide. Na questão de pavimentação, eu estou dando esse exemplo. Graças a um entendimento da administração passada, do Schola e Cal, e da administração atual, Ricardo e Davi, eles, junto com os vereadores que conseguiram a emenda, acabam destinando
também a pedido dos vereadores. Mas também, eu aqui não posso esquecer que não era assim. Eu, quando fui vereador aqui de primeiro mandato, as demandas que eu tinha não eram executadas. Respeito. O executivo não escutava e não executava aquilo que o vereador Betinho pedia na época. E bom cabrito não berra. Então, eu tinha que ficar calado, porque o meu poder era de pedir, de indicar, de mandar para o executivo, e o executivo, né, eu não tinha esse trânsito que hoje existia no governo passado e existe hoje. E que bom que hoje eu posso escutar nesta casa que os vereadores têm um trânsito que eu não tive quando fui vereador no primeiro mandato. Lamento, mas as coisas mudam e mudam para melhor. Pelo menos eu enxergo assim, né? Que bom que hoje existe esta parceria independente de situação ou oposição. Porque isto não pode existir, porque quem perde com isso é a comunidade. E quando nós nos elegemos e fizemos um juramento no dia da nossa posse, ali se encerram questões políticas. E temos que trabalhar todos juntos para uma Pedro Osório melhor. É isso que eu acredito, é por isso que eu estou vereador e vou continuar fazendo isso até o último dia do meu mandato. Algumas pessoas não gostam, né? Mas é a forma que eu acredito na política, de quando se faz, se coloca o nome à disposição, se diz que quer o melhor para Pedro Osório, e eu tenho certeza que é assim que nós temos que agir. Não é falar, mas na prática não fazer. Porque depois se paga um preço também por isso. Então, que bom que hoje a gente pode comemorar que entra nos cofres públicos 2,5 milhões, e imagina em 4 anos como será as emendas que nós vamos continuar buscando e conseguindo para Pedro Osório. Tenho certeza que essa Câmara de Vereadores vai ajudar e muito a atual administração para melhorar a vida dos nossos munícipes. Obrigado, presidente, pelo espaço que me foi concedido. Muito bem, vereador Betinho Amaral. Próximo inscrito, o vereador Carlos Alberto Ferreira. O senhor dispõe de 10 minutos no espaço de Tribuna Livre. Muito obrigado, senhor presidente. O espaço a mim conferido pelo regimento da casa, cumprimentando Vossa Senhoria, cumprimento os demais parlamentares e parlamentares desta Casa Legislativa. E, já de antemão, parabenizar o vereador Betinho Amaral pela brilhante explanação feita aqui nesse plenário, nessa noite de hoje. Eu hoje, pela parte da manhã, como comentava lá com o chefe de gabinete Cocal, que eu me sentia muito à vontade aqui nessa legislatura. Olha que essa já é a 5ª legislatura, né, de mandato eleito pelo povo, na qual sempre me gratificou muito. Eu costumo sempre dizer que uma das grandes legislaturas que eu passei aqui foi pela 11ª. Mas me atrevo a dizer, vereador Gilberto, com 7 meses de mandato, eu acho que essa aqui vai superar ainda a 11ª. Eu costumo dizer sempre, meu presidente, que o cidadão e a cidadã é na rua, ela traz aqui para dentro da Casa Legislativa. E aqui, acima de tudo, tem pessoas muito bem intencionadas. Além do comprometimento com a comunidade que eu vejo dia a dia aqui. Então, pode ter a certeza, os senhores vereadores, as senhoras vereadoras dessa casa, que nós estamos no caminho certo. Olhem bem, como bem falou o vereador Gilberto, em 7 meses, 2,5 milhões.
Ainda, semana retrasada, o cidadão me dizia, mas para aí, ó, emenda parlamentar, e se o deputado pega para se eleger? Mas e daí? Mas e daí? Quem é que não quer se eleger? Agora, se as emendas existem, porque a lei permite. Isso nada mais é que um dinheiro do cidadão, né, que através do deputado, através do vereador, através do prefeito e vice, vem para a cidade. Agora imagina, eu amanhã, para deixar bem claro, amanhã eu vou viajar. Vou passar 4 dias em Porto Alegre lá, com diária. Mas com certeza não vou vir de lá de mãos vazias. Então imagina se nós não viajássemos. Né? Será que por telefone, vereadora Amália, se consegue alguma coisa com algum deputado ou não? A senhora liga daqui, vereador Gilberto vai lá. Vereador Gilberto leva emenda, leva a demanda, e a senhora não vai. Nem lembrar demais. Quem não é visto não é lembrado. E vereador Serginho, nós não aprendemos a pedir aqui ainda. Né? Tu chega naqueles gabinetes da Assembleia lá, quando tu vê aquele monte de gente, eu motorista, eu assessor do motorista, eu o tio, a tia, enche o gabinete do deputado. É mais fácil dizer não para um do que dizer não para 20. E a turma da Serra ela aprendeu essa prática. Né? Vai todo mundo junto pedir. Isso é muito importante, porque só vai levar se pedir. Tem um ditado que diz, né? Um ditado muito grande diz, de pedir ninguém se arrebentou. Mas é por aí, tem mais é que pedir. Então, nossa Câmara aqui, permite que o senhor diga, 2,5 milhões em 7 meses. É dinheiro, hein? É dinheiro. Isso reflete no quê? Naquilo que eu digo sempre, a política para o bem das pessoas. Mas eu não me lembrava mais, vereador Gilberto, isso foi verdade. Por 2 ou 3 ocasiões, me permita, senhor presidente, muito rapidamente eu vou contar esse fato de novo aqui, que muitos dos senhores não sabem, senhores vereadores talvez não saibam. Eu era líder do governo aqui, se não me falha, na 3ª gestão minha, governo do PT. Saímos daqui por uma audiência com o deputado Zé Nunes, nosso amigo, vereador Serginho, vereador Zé Nunes, deputado Zé Nunes. Eu, secretário hoje, era vereador, né, secretário de Educação, o professor Márcio Fiore, vereador Marquinhos na cidade de Cerrito. E eu tinha encaminhado uma emenda, através do Zé Nunes, para a pavimentação de 2 ruas. Aí chegamos lá, e eu era líder do governo na época. Cheguei lá e digo, por que não saiu a minha emenda? Saiu de todo mundo. Olha, vereador, não saiu porque o seu prefeito não quis cadastrar porque era do senhor. E eu lido, estava junto também. E eu era líder do governo. Bem que falou o vereador Serginho, as emendas só são aceitas se o executivo achar por bem de cadastrar. Né? Isso por parte do prefeito Ricardo, do vice Davi, essa Câmara Legislativa não tem encontrado esse problema. Sem cores partidárias. Isso é o que é mais importante. A comunidade acima de tudo. O bem das pessoas acima de tudo. E, meu presidente, a política tem que servir para isso. Eu vou morrer repetindo, a política para o bem das pessoas. Muito obrigado. Muito bem, vereador Carlos Alberto Ferreira. Próximo inscrita é a vereadora Amália Rita. A senhora dispõe de 10 minutos no espaço de tribuna livre. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a Letícia, a Melissa aqui presente, o Rodrigo, o nosso amigo aqui do som ali, e os funcionários, doutor Olúzio, e a toda a comunidade que nos escuta nesse momento. Em primeiro lugar, quero aqui, Carlos Alberto, te dizer sobre a RS 704, que lá para fora, onde tu já tem também a tua moradia lá, eu fui procurada por 3 moradores de lá. Eles não conseguem mais, é incrível o estado que se encontra as nossas estradas para lá. Que não é do município, mas sim, é do estado. Então, eu pediria a vocês que já estão indo lá, né, eu também vou lutar, com certeza, não agora, vou deixar vocês, agora que vocês estão indo lá, para que seja tomada uma decisão, né? Porque assim não pode continuar, porque aquelas pessoas, eles vêm, gastam os seus salários aqui, eles pagam os seus impostos, enfim. Então, eles necessitam mesmo para que sejam, a RS 704 seja feito algum trabalho lá. Também queria aqui dizer para o senhor presidente que hoje à tarde nós estivemos lá, né, representando,
e o Michel, a Dulce, o Isaac. E, enfim, nós estávamos lá. E, muito bem, quero parabenizar a todos, né, pelo ato muito lindo que foi feito da nossa Brigada Militar. E também dizer que nós estamos, assim, ao Cláudio, eu não posso jamais deixar de agradecer o Cláudio. Essa semana tive um problema lá no bairro do Jardim dos Pampas e ele urgentemente telefonei e ele foi lá, né? Atendeu meus pedidos, graças a Deus, e é graças a ele. E não é para mim, mas sim, é para aquela comunidade que precisa e que espera, né, para que seja feito. Então, eu quero agradecer o Cláudio, ao prefeito Davi, o vice-prefeito Davi e ao prefeito Ricardo, os trabalhos deles que eles estão fazendo são maravilhosos, as pessoas estão elogiando eles, e isso é muito importante. Porque, como eu digo, sempre quando eu entrei aqui, eu sempre disse, eu não vou por partido, por sigla do partido, mas sim pela comunidade, em primeiro lugar, e ser atendida e trabalhar por ela, até os últimos dias que eu estiver aqui. Meu muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereadora Amália Rita. Próximo inscrito, vereador Michel passa, vereador Ari passa, vereadora Dulce passa, vereador Serginho passa. E eu passo a presidência e a vice-presidente, vereadora Amália Rita. Com o senhor dispõe de 10 minutos, com certeza, senhor vereador. Muito boa noite, senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, servidores e servidoras da Casa Legislativa que estão desempenhando suas funções nessa noite. Uma noite muito especial, aqui presente no nosso plenário, Melissa e Rodrigo. Boa noite também a quem nos acompanha pela Rádio Portal Sul FM, pelas mídias sociais da Câmara de Vereadores e também pelo site pedrosório.net. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, comunidade, começo fazendo uso desse espaço para também falar sobre essa conquista, vereador Carlos Alberto, vereador Betinho, e todos os senhores e as senhoras, que essa 16ª legislatura traz a conhecimento da nossa comunidade de um valor expressivo de 2,5 milhões de reais que esta Casa Legislativa, junto aos seus deputados a nível de Estado e a nível federal, conseguiram trazer para os cofres públicos do município de Pedro Osório. Opiniões favoráveis, opiniões contrárias, mas o sistema é esse. E o que está aqui em evidência neste momento é o trabalho dos senhores e das senhoras. Porque se não houvesse esse trabalho, o município de Cerrito, o município de Arroio Grande, o município de Erval, ia pegar esse valor. Todos os municípios querem, mas cada um com a sua fatia conforme o seu merecimento. E nós aqui da 16ª legislatura trabalhamos sim, corremos atrás de melhorias, de recursos para o nosso município. E assim, junto da administração, da gestão do município, Ricardo e Davi, 2,5 milhões na conta, independente de partido, hoje está no cofre do município, ou estará no cofre do município, para assim concretizar essas melhorias. Isso é um grande ganho. E às vezes, o ato de estar vereador é criticado. E faz parte. Mas as verdades sejam ditas. E aqui eu digo uma para você que está em casa nos acompanhando agora. São 2,5 milhões de reais conquistados com o trabalho desses senhores e senhoras vereadoras. Como um todo, todo o conjunto trouxe recursos para dentro do município. Então, eu tenho muito orgulho de estar junto de vocês nessa 16ª legislatura e, como disse o vereador Carlos Alberto e vereador Betinho Amaral, com toda certeza, dentro dessa 16ª legislatura, nós vamos passar e muito essa cifra que já é grande. Mas nós temos aqui que evidenciar o trabalho de todos nós, visto que passamos por crítica. E quem quer criticar
Primeiro, fica o convite, a Casa Legislativa está sempre com as suas portas abertas. Venha conhecer o trabalho dos senhores e das senhoras aqui nesta casa, visto que críticas, quando são construtivas, a gente absorve. Mas quando elas são apenas para fazer algo de ruim para as pessoas, como disse o vereador Carlos Alberto, todos nós levantamos todos os dias com a melhor das intenções em contribuir. E essa contribuição hoje se dá com essa matéria do Jornal Tradição e com o trabalho de cada um dos senhores e das senhoras. Passado esse relato, eu tenho aqui a missão como presidente da Casa Legislativa de informar a nossa comunidade que amanhã, dia 5 de agosto, às 15 horas, uma comissão representativa entre os 9 vereadores, de 3, foi convidada pela promotoria para uma audiência, aonde estará os chefes do Executivo, os secretários, a Brigada Militar e, naturalmente, o Legislativo, para tratar sobre os animais soltos em nosso município, mais diretamente os cavalos soltos no nosso município. A promotoria fazendo o seu trabalho, mas lembrando, comunidade, esse trabalho só está acontecendo porque o somatório desta casa levou ao conhecimento dela esta necessidade. E mais uma vez eu venho falar aqui, infelizmente, essas situações não cessaram. Neste final de semana, e eu tenho provas aqui no meu celular, tinha animais soltos, tinha equinos soltos no nosso município. Mais precisamente na Avenida José Bonifácio. E eu, como fiz e farei sempre enquanto estiver vereador, ligo para o prefeito, para o vice, para o secretário, pedindo soluções. E de fato foram tomadas. Eu tive o retorno de que um animal foi preso. E amanhã nós vamos discutir, sim, se o problema está nas apreensões, se o problema está dentro da secretaria de quem solta com comprovação de pagamento ou sem comprovação, tudo isso será colocado amanhã em discussão. Junto da promotora, junto do executivo, junto da brigada, junto do legislativo. Para que assim nós tenhamos uma decisão tomada em conjunto e que assim também nós teremos, se Deus quiser assim, a solução deste problema histórico no nosso município. Lamentavelmente, mas nós temos que trabalhar com a nossa realidade. E assim como nós buscamos recursos para o nosso município, nós também temos que trabalhar com as dificuldades que existem dentro do nosso município. E essa é uma. E esta casa jamais vai ser acusada de ter sido omissa perante este assunto. Porque nós, há muito tempo, estamos buscando solução para este problema. Deus queira que amanhã a gente tenha mais um passo para essa solução. E para finalizar, senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras e quem está em casa, eu agradeço e eu sempre disse que quando necessário essa casa se une, quando a demanda ela é necessária, e eu venho aqui publicamente agradecer, já tinha feito no espaço de discussão, a aprovação dos senhores e das senhoras por essa justa homenagem ao jovem Augusto Quadrado Barros. Esse jovem que desempenhou suas funções mediante o tradicionalismo e que hoje, aprovado por essa casa, que é a única, exclusiva competência do Legislativo, dentro da Praça João Carlos Mascarenhas, nós teremos o Largo Augusto Quadrado Barros. E eu digo aqui ao pai do Augusto, à tia do Augusto, que estão aqui comprovando a união desta casa, e aqui nós vamos fazer votos que isso aconteça o mais rápido possível, para que lá, nos festejos farroupilhas, nós tenhamos já esse espaço adequado, visto que nós também já temos o ok do prefeito, do vice e de todos os secretários. Então,
eu encerro essa fala desta noite, senhora presidente, comemorando e também, ao mesmo tempo, mostrando para a nossa comunidade o trabalho que está sendo desempenhado, né? Nós temos aqui um processo que vai se dar nessas 2 semanas, onde nós vamos buscar naturalmente mais recursos e vamos também, conjuntamente, buscar soluções aos problemas. Agradecer ao vereador Luizinho, que fez essa interlocução ao DAER Pelotas, o nosso DAER regional, para que nós consigamos, assim, ter a pintura horizontal, também os tachões na nossa ERS 706, necessária para que nós tenhamos segurança nessa faixa de ligação, nessa estrada de ligação da BR-116 até o nosso perímetro urbano. Também agradecer aos vereadores que representaram a Casa Legislativa nessa tarde, parabenizar os homenageados de Pedro Osório e de Cerrito, neste evento que a Brigada Militar teve nessa tarde de hoje, mas o quão é importante que os senhores, que as senhoras, como representando o conjunto que a Câmara se fez presente neste evento. Eu agradeço o entendimento dos senhores e das senhoras e o espaço que a mim foi conferido. Retorno à presidência. Espaço de explicações pessoais, primeiro escrito o vereador Luizinho Taubner, o senhor dispõe de 3 minutos. Presidente, serei breve. Vereador Carlos Alberto, o senhor, em sua fala, salientou que o munícipe verbalmente lhe falou que não, esse dinheiro dos deputados eles têm, está lá para ser distribuído. Eu faço a seguinte pergunta aos senhores. Quem antes ouviu tanto o nome do senhor Elvino Bongás em Pedro Osório? Pois bem, o recurso estava lá para ele distribuir para os municípios. Mas, graças a Deus e ao senhor Ricardo Botelho, que me procurou, e eu fui claro com o deputado. O senhor, enquanto político, vive do voto. E eu, enquanto vereador, necessito e represento aqui Pedro Osório, que é um município pobre, com essas palavras eu conversei com ele em Porto Alegre. Necessito de recurso para o município. Porque quando a gente fala da demanda, vereador Fininho, presidente, de saúde, a gente esquece que a saúde não vive só também do remédio, da consulta, mas quando se tem uma consulta agendada para Porto Alegre, os nossos munícipes dependem de transporte, e de transporte com segurança. E esta foi a demanda, e a primeira grande demanda que eu fiz junto ao deputado a pedido da administração, para nós renovarmos a frota de veículos. Como bem salientou também aqui o líder do governo, a gente sabe que tem trâmites legais e mais nada que necessário para que tenha transparência nessas emendas parlamentares. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Muito bem, vereador Luizinho Taubner, espaço de explicações pessoais. Vereador Carlos Alberto Ferreira, o senhor dispõe de 3 minutos. Bem, senhor presidente, usando o espaço a me conferido, queria também salientar a presença do Rodrigo, da minha amiga Melissa, que se faz presente hoje de uma forma muito especial aqui no plenário desta casa. Justíssima a homenagem, com certeza, ao saudoso Augusto. Mas também, senhor presidente, eu queria dizer que essa preposição que eu entrei, a 04/2025, que disponibiliza da coleta de sangue aí dos animais que vão à chama, não é um trabalho em causa própria. Porque se eu fosse a chama, eu ia pagar dos meus cavalos, né? Como eu não vou, então não é um trabalho em causa própria. Falando de causa própria,
Eu pedi aqui ao jornalista Irma Lima, nosso diretor da Câmara, que olhasse para mim um projeto de lei apresentado por mim nesta casa no dia 18 de abril de 2019. Lei 3.231/2019. Proíbe a entrada de animais aqui nas dependências da Câmara. Né? Qual foi o intuito desse trabalho? Eu tenho cachorro, sempre disse, adoro cachorro, meus cachorros, né, são muito bem cuidados, até não poderia ser diferente, mas também adoro cavalo, assim como o exemplo do vereador Serginho. Se eu gosto de cachorro e de ser os meus cachorros aqui para dentro, eu dou o direito do vereador Serginho de trazer os cavalos dele para botar aqui dentro também. Aqui não é lugar, aqui não é zoológico, nem canil, muito menos à frente da Câmara. Eu acho que o cidadão tem que ser responsável pelos animais que ele cria. Isso se torna um problema público, porque é um problema social. Isso aí depende do bom entendimento das pessoas, de não castrarem as cadelas, de soltarem da maneira que bem entende, aí causa esse transtorno todo na cidade, que logicamente repercute aqui dentro da Casa Legislativa, porque trata-se de um problema social, a cachorrada em Pedro Osório. Né? Então, isso é um trabalho, vereador Fininho, meu presidente, que eu acho que tem que começar pelas escolas. Um trabalho de base junto com o Executivo, providenciar um ambulatório com capacidade para que o profissional competente da Prefeitura possa realizar o trabalho de castração perante o bem-estar social. E nós começamos a fazer um movimento nesse sentido, conscientizar as pessoas que os animais têm que ser cuidados, que não pode estar loléu solto, muito menos em praça pública, muito menos aqui na sacada da Câmara, que não é lugar. Se está achando ruim, tá, leva para sua casa. O camarada que pega os cachorros que estavam aqui, leva para a casa dele e cuide. Agora, aqui na frente da Câmara, não. Aqui tem uma lei e foi eu que fiz. E aqui, quando for o vereador, não vai ficar. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Carlos Alberto. Os demais passam a sua vez de explicações especiais e eu declaro por encerrada essa sessão ordinária, convidando aos senhores e às senhoras para a próxima segunda-feira, às 19 horas, mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pedro Osório. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.